Salve, salve, Legião X! Estamos de volta, essa dupla que não é Bruno e Marrone, mas que também toca o terror. Que isso, quem me Nosso dera. querido, maravilhoso X da atualidade, que Tamo vocês junto, tamo tanto junto. ansiavam, tanto Oxi. sentiam falta. É o X da atualidade, longe, mas próximos. Eu e Aqui. ele, a lenda, Gabriel Ai, Feitosa, pai. seu lindo. Tamo Como é que junto. você Falei, está? galera. Um grande beijo. Eu tô bem, tô bem. Hoje, né, tô aqui tentando reorganizar o home studio aqui. Nessa terceira edição do X da Atualidade desse ano, né? A gente ficou aí lá, falamos do coronavírus. Eu fiz aquele atualidade lá do TikTok, né? Que tem que falar TikTok, se não falar o TikTok. E falar dançando, né? Quer dizer, falar não, que hoje tu não precisa nem mais falar, né? Pra comunicar as coisas. Só tu ficar apontando um monte de parada assim que ele te explica as coisas. Agora estamos no terceiro para falar de um tema polêmico aí do final de semana passado. A gente está gravando esse vídeo no dia 22 de julho de 2020, envolvendo o grande youtuber Felipe Castanhari, mas acho que dá para a gente puxar esse tema de forma mais ampla, que é pensar quem é que pode falar de ciência na internet, quem E tem, que nos né, envolve também, né, Biel? nos envolve. Diretamente, né? Sim, Afinal sem de dúvida. contas, a gente vai falar hoje sobre produção de conhecimento nessa grande nave-mãe, como diria Pedro Bial, chamada de internet, né? Entender Guerreiros. quais são os limites, se é que existem, É, para a produção de conhecimento na grande rede, né, Biel? Afinal de assim, contas, essa polêmica que a gente vai trazer hoje, e o aluno pode se perguntar, o nosso querido telespectador que está aí nos assistindo, mas isso pode ser tema de Enem, pode ser tema de vestibular, pode ser tema, com certeza, pode vir aí como um tema de uma redação, de pedindo uma para você reflexão. falar Sim, sobre o papel do conhecimento no mundo atual, o papel que a internet tem nessa é verdade. possível, né, democratização do conhecimento, né? E puxar a sardinha para o meu lado aqui, né? Inclusive, vou colocar até aqui na descrição do vídeo, né? Sim, O link da minha dissertação de mestrado que fala justamente sobre isso. Então, é um tema que, modéstia à parte, eu tenho propriedade para falar, sim, porque sim. estudei, né, no mestrado sobre esse momento que a gente vive de produção do conhecimento. E é claro que a minha referência inicial foi, obviamente, o nosso querido Projeto X, né? De E fato. a polêmica começa porque o Felipe Castanhari, que tem o seu canal Nostalgia, não é isso? O nome do Isso. canal? Isso aí. Que se tornou, né, no nosso mundo jovem, já porque somos jovens, uma espécie de porta-voz do conhecimento, entre aspas, histórico, né? É. Quando ele faz aí produções grandiosas que até fogem hoje em dia, né, Biel, da internet. Afinal de contas, o Castanhari já teve um programa que tomou como referência um livro que, para nós historiadores, é bastante problemático, né? O Guia Politicamente Incorreto do Jornalista, entre aspas, Leandro Narlock, né? E que se Sim. tornou um programa de um canal que, até algum tempo, né, Biel, pode-se dizer que ele foi respeitado pelos historiadores, mas que nos últimos anos, né, essa respeitabilidade começa a ser colocada em xeque. Ele agora Sim. vai ter um programa no Netflix, que Isso. estreia em poucos dias, e isso suscitou esse debate que a gente está trazendo aqui sobre, né, os caminhos do conhecimento nesse mundo virtual. Exato. Alimentado também, a gente vai falar também sobre a nossa colega, né, futura historiadora, mas ainda no Sim. processo de formação, Débora Aladim, que, na verdade, explodiu aí, apareceu na internet antes mesmo de cursar o curso de História. É importante dizer isso. Ela surge com um canal para produzir ali principalmente conhecimento, aulas, entre aspas, de história. Vou colocar entre aspas porque eu acho que a formação na academia é fundamental para você É. dar aula, né? Se propor a falar sobre isso, mas ela faz isso mesmo antes de passar para o vestibular e aí para concorrer, né? Se tornar uma futura historiadora. Sim. Apareceu aí uma questão no Twitter, né, Biel, sobre ela ter errado sobre o pai da psicologia, no qual ela disse que foi o Freud, quando Freud, na verdade, entre aspas, o pai da psicanálise. Eu tenho um problema com É. esse conceito de pais, né? Mas ele é Sim. visto como o pai Ele da inventou a psicanálise. E psicologia e isso tal. É. suscitou, mais uma vez, os limites sobre aquilo que aquela pessoa que se propõe a falar sobre determinados assuntos, se elas têm propriedade ou não para falar sobre isso, né, Biel?
Pois Desculpa é. aqui me alongar, mas é só para dar Não. esse panorama do que a gente vai trabalhar aqui. É a justificativa do tema, vamos dizer assim, né? Porque a gente fez uma enquete lá no Instagram sobre esse documentário do Castanhari, acho que é Mundo Estranho, não, Mundo Estranho é o nome daquela revista. Esqueci o nome do documentário. Se as pessoas sabiam, né, da polêmica, e a maioria disse que não sabia. Até porque o seriado ele ainda não saiu, pelo menos não na data que a gente está gravando esse vídeo, né? Ele vai sair em agosto. E aí ficou essa coisa, pô, como é que as pessoas não viram o documentário, mas já criticaram? Porque pela sinopse a galera já bolou. É o cara que vai falar de mistérios. É Mundo Mistério, lembrei o nome do documentário. Ele vai falar de mistérios da história e da ciência. E as pessoas ficam, pô, quem é o Castanhari na fila do pão para falar de história e ciência, né? E, enfim, é uma polêmica, na verdade, que já tinha rolado antes, com outros vídeos dele. Aquele sobre fascismo já tinha sido um pouco criticado. Aquele sobre a guerra na Síria também, que foi um dos que mais viralizaram. Ele fez uma série sobre a Primeira Guerra, sobre a Segunda Guerra, sobre nazismo, sobre Egito Antigo. E são documentários, né? Super, super, super bem produzidos, com um trabalho de edição, um trabalho de fotografia invejável. Certamente ele não gasta pouco com esses vídeos. Ele mesmo já disse que ele não tem retorno com esses vídeos, né? Porque ele investe muito dinheiro e a monetização não dá retorno a ele. Ele faz porque ele gosta, ele faz porque ele tem prazer. E isso, no meu entendimento, é válido. É interessante. Acho que é legal a gente abrir aqui o bate-papo dizendo o seguinte: todo mundo pode falar de ciência na internet? Em tese, eu acredito que pode. Eu não acho que a pessoa tem que ter um diploma para falar, ainda mais dos assuntos de ciências humanas, né, mente? Que são assuntos tão públicos. Acho que todo mundo tem que ter, né, essa iniciativa de falar de política, falar de economia, falar de sociedade, sim. Acho que isso é uma coisa que nos permeia. Querendo ou não, por mais purista que a gente às vezes queira ser, né, querer puxar, não, a história, quem fala da história são os historiadores, mas querendo ou não, o povo fala. Só que uma coisa é você querer falar disso, a outra é você se colocar ali numa certa posição de autoridade para fazer um documentário de 1 hora sobre um tema sem ter preocupação científica com aquilo. Isso aí que é o preocupante, né? Eu acho, pelo menos. É como se constrói a narrativa, né? E o Castanhari, por exemplo, tem um vídeo que ele fala sobre toda a história do Brasil, se eu não me engano, em 1 hora. É isso aí. Então, é claro que isso traz para nós, historiadores, e para todos aqueles que têm as suas formações específicas, uma série de, pelo menos, de questionamentos, né? De perguntas. Bom, vamos partir, acho que o ponto de partida aqui da nossa história é aquilo que acho que polemizou até antes da saída desse documentário, desse programa dele que vai estar no Netflix, foi o vídeo no qual ele tenta explicar de forma rápida, segundo ele, e fácil o conceito de fascismo, tendo em vista que é um conceito, uma palavra que realmente tem sido falado nos últimos dias. E esse é um gancho que ele usa muito nos vídeos, né? Eu vou te explicar um negócio de forma rápida e fácil. Né? E isso é um problema, porque o conhecimento não necessariamente ele é simples, ou ele pode ser simplificado, e a linguagem que é utilizada, muitas das vezes, principalmente quando a gente fala de história, já que a linguagem, a narrativa é a forma da gente transmitir o conhecimento histórico, ele necessariamente precisa de alguns fundamentos, de alguns conceitos. E, por exemplo, com relação ao vídeo sobre o fascismo, o Castanhari comete alguns erros conceituais. Ou seja, pelo alcance que ele tem, se eu não me engano, ele tem mais de 10 milhões de inscritos no canal dele. É um dos maiores youtubers brasileiros hoje em dia. Talvez a iniciativa dele é muito relevante, porque ele quer que as pessoas bem intencionado, conheçam sobre tais conceitos. Contudo, né, ao invés dele contribuir para o debate, ele pode, na verdade, reafirmar certos preconceitos, certas ideias equivocadas que vão, na verdade, dificultar ainda mais o debate. Sim. E ele sempre fala, já vi em algumas entrevistas até para preparar esse vídeo, né? Mas eu me respaldo em pesquisas. Eu vou na fonte. Eu vou nos pesquisadores. Isso, ele tem historiadores, segundo ele. Exatamente, dar voz a essas pessoas para que elas possam dizer, para que elas possam afirmar aquilo que está sendo ali dito no vídeo. Sim, a gente nem sabe quem são, né? Ao longo do tempo, né, Biel? No próprio nazismo, você fez a utilização ali de certos pensadores, mas você tirou o conceito do cara completamente fora, né, da obra dele para ressaltar alguns aspectos, como, por exemplo, o arianismo.
E aí eu vou dar o exemplo do conceito de super-homem do Nietzsche, que foi apropriado pelo nazismo para se criar o conceito, para se legitimar o conceito do arianismo. Então tem que se ter muito cuidado. E aí o historiador que tem essa formação específica, que tem esse cuidado, ele vai dar nome aos bois. E ele vai contextualizar na hora de fazer algumas afirmativas. Pois é. Esse cuidado que, por exemplo, não tem na minha dissertação. Que a gente, claro, o Castanhari pode ser um cara que adora história, que seja um leitor assíduo de história, mas ele precisa ter essas ferramentas que a formação acadêmica dá para que a gente tenha cuidado na hora de fazer essas menções e falar certas coisas, não é isso, Biel? Sim, quando ele fala dessa coisa do uso do especialista, acho que também falta esse cuidado às vezes, ainda mais na internet, né? O que é o especialista, né? E aí até parafraseando o Choque aqui, e como tem especialista, né? Essa coisa. Porque o que é o especialista do ponto de vista acadêmico? É o cara que tem uma especialização naquele tema, que é a famosa pós-graduação. Acho que do ponto de vista burocrático, o especialista é esse. Ele tem um diploma de especialização. Ele terminou a graduação numa determinada área e ele se especializou naquilo. Ou ainda, é aquele que conhece, no mínimo, toda a literatura básica daquele tema. O básico, o basic. Ele conhece o basic e talvez ele saiba até um pouco dos específicos também. Mas eu acho que o especialista é isso. Cara, eu entendo tudo da literatura básica desse tema. Só que, eu, apesar de professor de história, historiador, você também, eu não me considero especialista em nada. Primeiro, porque eu não tenho formação, né, de pós-graduação em nada. Segundo, que eu não conheço toda a bibliografia básica de determinados temas. Não me coloco, não, sou especialista. Uma coisa é o historiador, outra coisa é o especialista naquele tema. Eu não acho que seja a mesma coisa. E às vezes a galera já pega o historiador, o cara que tem realmente o diploma, ele que estudou e tal. Esse é especialista em nazismo. Peraí, cara, especialista em nazismo é outro negócio. É o cara que fez uma pós-graduação, ele teve um acompanhamento acadêmico, ele desenvolveu uma dissertação sobre isso, ele fez uma análise bibliográfica, que é uma coisa que dá trabalho de fazer, cara. Vamos levantar tudo que foi produzido de mais relevante sobre nazismo nos últimos 50 anos. Aí o cara consegue ser colocado como especialista. Então, assim, para você produzir um documentário de 45, 50 minutos, 1 hora sobre isso, o mínimo que tu tem que fazer é trazer um especialista, pelo menos, né? E eu não sei se é o que ocorre. Então, existe esse problema. Já puxando uma outra bola aqui, eu acho que isso também acaba caindo num problema, eu verifico como um baita problema, de que a gente está tendo um boom de produções científicas na internet hoje muito grande, muita produção na área de história, no YouTube, podcast pra caramba, tem muito podcast hoje de história, né? Eu até fico pensando sobre fazer o podcast do Projeto X, muita gente pede, mas, cara, pra que mais um? Acho que talvez seja mais interessante nós incentivarmos os podcasts que já existem, sabe? E recomendar para os nossos alunos os que a gente gosta, ao invés de fazer mais um para, de repente, falar a mesma coisa que os outros já estão falando, sabe? Que é tanto, muitos bons, outros ruins, mas enfim. E o ponto parece que a produção que dá certo hoje é aquela que mescla ciência com divertimento. Você tem que trazer uma dose de entretenimento muito forte para dar certo. Se você for apenas aquele que vai falar de ciência, você não vai engatar. Tu tem que divertir. E o Castanhari, lembremos, ele começou com nostalgia falando de coisas divertidas. O Pikachu. Nostalgia porque ele ficava falando de coisa antiga, né? Anos 80. Que vamos combinar, é mó tiro certo isso aí, né? Falar de anos 80 é tipo uma mina de ouro. Todo mundo tem nostalgia com os anos 80. Bozo. Balão Mágico. O He-Man. Aí eu acho que esgotou os temas de nostalgia. Ele, vou falar de ciência. Só que ele já tinha um público muito forte que gostava dele pelo divertimento. E aí ele uniu as duas coisas. E é aí que fica complicado, porque quando a gente precisa dar uma roupa de humor para a ciência, é porque a ciência deu errado, assim, no meu entendimento. Né? Exatamente. Sim. Ele vai atender a um grupo, né, no chamado geeks, que são esses caras que se enaltecem por conhecer muitas coisas, por serem... ter um conhecimento geral muito amplo. Então, como é que é o nome do negócio? Eu conheço isso, acho que não. O que tu falou aí? Geeks são os nerds, né? Os famosos nerds. Tá falando dos nerds, sim, é. Isso. É verdade, ele se apodera desse discurso, é verdade. Se apodera desse discurso e aí passa a produzir. Tanto é que o Castanhari, ele não se detém apenas a falar de história. Existem vídeos dele falando sobre ciências, sobre música.
Então ele vai ali, caramba, se eu já tenho receio de falar de outras ciências humanas, imagina sair do campo das ciências humanas para falar das ciências da natureza. Isso é Foi um bizarro. caso que aí eu fui pesquisar, não estou dando demérito e não estou dizendo que ter uma certa formação é imprescindível para se produzir conhecimento. Eu não estou aqui estabelecendo, Também não acho que tem mas isso. é um rapaz Mas ele não completamente tem. fora desse campo de estudo, né? Ele tem uma formação ligada à animação e, ao que parece, ele é muito bom mesmo em relação a isso, mas que nesse afã de produzir, né, para esse grupo, acaba aí cometendo alguns equívocos, né? E, cara, assim, eu acho que é melhor produzir do que não produzir, né? E a gente Sim. está apenas dizendo aqui, quer dizer, em determinados momentos, né, Bel? Porque existem também algumas coisas que são produzidas É melhor não. poderiam nem existir mesmo, né? Mas, assim, essa ideia de se democratizar o acesso à informação, ao conhecimento, de um ponto de partida é interessante. Só Sim. que, mais uma vez, gente, é necessário, é muito importante ter esse cuidado, beleza? Então, talvez a falha que o Castanhari esteja cometendo é de dar essa roupagem tão leve na hora de produzir o conhecimento que ele esquece que também é necessário esse peso de toda uma produção acadêmica, de toda uma produção científica, na hora de se respaldar para falar certas coisas. Os erros conceituais que ele comete ao falar sobre fascismo são primários. Por exemplo, em dado momento, ele chega a definir o governo de Getúlio Vargas como um governo fascista. Se tiver um aluno que estiver acompanhando o vídeo e for fazer uma prova, por exemplo, de um concurso, esse cara não vai passar, né, Biel? Sim. E mesmo assim, não, mesmo que ele queira se informar do ponto de vista geral, ele também vai ter uma compreensão esquisita daquilo, né? E é aquilo, parece que o entretenimento, como eu falei, ele é o carro-chefe, assim. Você tem que divertir. E também não tem nem como culpar as pessoas por no tempo livre, no meu tempo livre, o que eu vou buscar? Vou buscar uma coisa que me divirta. Se puder me trazer umas informaçõezinhas, melhor, né? Eu vou me divertir e vou ficar mais culto. Aí ele vai lá no Nostalgia, ele vai lá, enfim, no History Channel. Então, não dá nem para culpar essas pessoas, né? As pessoas estão buscando se divertir no tempo livre delas, né? Não tem como cobrar também que as pessoas no tempo livre queiram ficar, né, sendo acadêmicas. Mas eu acho que isso, de certa forma, compromete o ofício do historiador e o ofício do professor, porque hoje parece que para a gente sobreviver como professor, especialmente no meio dos cursinhos que a gente trabalha mais, né? A gente precisa primeiro ser o stand-up comedy para depois falar de ciência. E isso, sinceramente, me incomoda. Nada contra fazer humor durante a aula. Na verdade, o Projeto X, cara, a gente tem um monte de vídeo aí fazendo piada, a gente tem as paródias, né, lá que a gente fez, que eu acho incrível, eu gosto muito, foi muito divertido fazer. Só que eu acho que quando você trabalha isso como condição, é que é o problema. E parece que esses materiais trabalham assim, né, é uma condição. Tem que vir com uma roupagem de humor antes de qualquer coisa, para eu poder falar de história. E essa história também sensacionalista, né? Que é outra coisa também que tem crescido muito na internet que me incomoda tanto. Como o Napoleão levou o homem à lua. Aí o cara faz um eixo narrativo absolutamente errado, né? Você dói isso na mão de historiador e tem a síncope. Como assim, cara? Tu vai relacionar Napoleão com a corrida armamentista, com a corrida aeroespacial, essas relações que são relações sensacionalistas, né? Tu bota isso na capa de uma revista, nossa, vende pra caramba. Tu faz uma chamada de vídeo no YouTube, como ele fez, e dá visualização pra caramba. Só que é bom deixar claro que isso acho que distorce muito qual é a verdadeira preocupação de ser historiador, né? Não é ficar fazendo essas relações, né? Exatamente. A gente cai lá no Leandro Narlock, que se tornou best-seller com o seu guia politicamente incorreto, no qual ele apresenta uma outra visão de história. Uma visão não influenciada pelo marxismo cultural. Isso, é um outro ponto. E aí esses caras se apresentam como isentos, que tem uma visão... Sim. Não, nossa, isso é preocupante demais. Compatível com a realidade, com a verdade, de Sim. fato, das coisas, dos eventos históricos, só que, na verdade, é uma visão completamente parcial, absolutamente sem neutralidade, e que defende uma visão cheia de preconceito, cheia de erros. Continuando nessa dinâmica, né, Biel, a gente pode ir em outros lugares. O próprio Eduardo Bueno, que lá na década de 90 começou, talvez tenha sido o primeiro
grande expoente aí dessa história alternativa, né? Quando ele começou a apresentar lá no No Fantástico. Fantástico, sim. Ele teve um quadro no Fantástico sobre história. Isso, exatamente, sobre a história do Brasil, assim. Sim. Então, ele até fala isso, eu estava acompanhando algumas lives dele, né? Ele diz que popularizou a história do Brasil no Brasil. Que ele foi responsável por popularizar. E, de fato, os livros de história dele se tornaram best-sellers. Assim como se tornou best-seller os livros do Laurentino Gomes, que falava lá sobre que também não é historiador. Sim. 22, e que agora, né, mesmo nesse contexto da gente falando aí sobre apropriação cultural e outros temas que são fortes dentro da academia, está falando sobre escravidão, né? Sim. Em alguns volumes. Mas vende. Por quê? Porque a linguagem do jornalista é uma linguagem que atrai o público leigo mais facilmente. A linguagem do youtuber, de forma geral, é uma linguagem que atrai o público jovem, por exemplo, porque tem muitas imagens. E as imagens explodem, e aí o cara sai voando no foguete. Então, aquela edição que você fala palavra e corta e vem um TikTok. E assim, eu não vejo problema nessa questão. Para mim, isso não é o problema. Para mim, eu acho que você pode ter um apelo estético. É maravilhoso que exista um apelo estético. Quem dera que os grandes historiadores desse Brasil tivessem uma mega equipe ali para fazer um baita canal e, caraca, o cara pudesse ser um youtuber. Só que eu acho que existe muito apelo estético e pouco apelo metodológico. Se o apelo metodológico existir, aí a produção fica linda. O próprio Eduardo Bueno e Laurentino Gomes, você citou, não são da área de história, mas produzem material de história muito bem, porque sabem utilizar a farinha do pão do historiador, que é o documento, a fonte. Sabem analisar a fonte, que gente, é isso. Tu é padeiro, não existe, né, pão sem farinha. Não existe historiador sem fonte, mano. Não existe. Tu tem que ter a fonte. O Narlock até apresentava aquelas fontes lá no Guia Politicamente Correto, que eu tive o desprazer, né, de já ter dado uma lida, porque eu ganhei de presente esse livro, coisa maravilhosa. Esse livro fez tanto sucesso. Não sei se tu ganhou de presente, eu ganhei esse livro de presente. Tinha um ponto que era vendido a R$ 9,90 em qualquer livraria. Cara, eu conheço uma galera da época da faculdade que ganhou de presente, assim. Aquela tia, você que gosta de história, né, e dá o Guia Politicamente Correto. E ele cita lá as fontezinhas deles, mas distorcendo completamente, ou distorcendo a fonte, ou distorcendo algum historiador que analisou aquela fonte, pegando um trechinho do livro do cara e transformando aquilo numa coisa que não foi o que se escreveu, né? Então, assim, tem que ter esse apego metodológico, não adianta. Se o Castanhar, ele diz que usa lá os historiadores, ele se baseia nos especialistas, caraca, quem são esses especialistas? Bota esses caras para falar, pô. Por que tem que ser ele o porta-voz de uma ciência que ele não produziu? Que existe esse problema também. Ah, não, porque o Castanhar, ele mesmo se defendeu. Ah, não, porque no mundo de Bickman, o Bickman não era um cientista. Ele interpretava um cientista. E eu faço a mesma coisa. Filho, vamos combinar, Castanhar. Eu sei que você nunca vai me ver falando isso, mas eu gostaria de falar da câmera aqui para imaginar que eu tô falando com você. Você não interpreta um personagem, né, meu amor? Você usa o seu nome e o seu sobrenome. Você usa o seu cabelo, as suas roupas. Você é você ali. Tu não é personagem. Quer meter essa agora que vai ser o Bickman? Então por que tu não usa outro nome? Tu não usa o bigode postiço, uma peruca? Agora ele inventou que ele está interpretando um personagem. É ele ali, é o Felipe Castera, o nome e o sobrenome dele. Aí agora ele virou um personagem. Então assim, esse argumento para mim não passou. Não, cara, peraí, você está interpretando você mesmo? E nisso que você colocou, né? De puxar essa coisa do eu sou o nerd, essa cultura nerd, que é interessante, claro, mas ela de um tempo para cá, ela ficou, na minha visão, ficou bem bizarra. Eu sei de tudo um pouco. Pô, cara, se você utilizou esses pesquisadores, por que não dá nome, não dá cara? Eu vejo nos vídeos, ele até coloca a cara e o nome, 3 segundos que aparece os pesquisadores. Com a ajuda dos pesquisadores, aí, blum, aí some. Assim, caraca, não deu nem para ver quem é a pessoa. Eu fico, gente, é um total desprezo por quem põe a mão na massa. Eu acho, assim. Parece um desprezo. No vídeo sobre fascismo mesmo, ele coloca lá, num pedaço, uma crítica literária, para falar alguma coisa sobre a estética fascista, e uma autora, está escrito assim, abaixo da mulher, autora. Só que não bota qual livro, enfim, de algum documentário que ele picotou, que ele cortou e botou lá, usou aqueles segundos para que o vídeo não fosse desmonetizado, sei lá, e deu aquela legitimidade de que os especialistas estão ali corroborando o que ele está dizendo, né, cara? E aí complicado. a gente vai aqui com a nossa querida Débora Ladim também, né?
que é aqui, aqui do nosso lado aí, no YouTube da vida. Deve ter até vídeo dela aparecendo. Certamente, ela está sendo recomendada aqui do lado. Aparecendo por aí algum vídeo Bombou dela. muito, né? Ela começou a gravar vídeo lá, estava no ensino fundamental, né? Fofíssima no médio, lá. né? No médio, primeiro ano, eu acho. Fofinha lá, explicando os assuntos, maneirinha. Entrou para a faculdade de História. Eu acho interessantíssima a trajetória dela. E ela é uma das grandes youtubers de educação hoje do Brasil. Principalmente nessa questão relacionada ao Enem, ela se tornou uma referência projetada, e aí ela começa, então, a ter mais espaço, e é claro, né, quando ela tem mais espaço, a galera começa a dar aquela fuçada. E aí, Sim, obviamente, nas aulas que ela apresenta, nos vídeos que ela produz, né, sobre história, nós também temos, até porque ela não tem a formação ainda completa, e na época que ela começou a produzir muito menos, né, de alguns erros históricos, de alguns equívocos conceituais, e que, cara, se você pega a galera do ensino médio em peso, usam os vídeos dela para estudar, porque ela usa uma linguagem, ela fala sempre de uma usa. forma... Gosto muito dela. Ela faz mais sentido, entendeu? Sim, e isso tem um mérito total dela. Eu não desgosto, não. Acho que... Eles que conseguem transmitir o conhecimento de forma clara e objetiva, sim, são, obviamente, grandes, são pessoas que têm que ser realmente relevadas, só que tem que ter cuidado. Tem que ter o cuidado na hora de fazer análise. Mais do que isso, né, gente? E aí a ciência vem aqui para isso. Sempre buscar fazer estudos comparativos, buscar outras fontes de análise, não usar apenas uma fonte para você fazer determinadas afirmações, que são os cuidados que nós, na academia, temos esse mecanismo para saber que uma fonte traz uma série de informações, mas a fonte não vai falar por si todos os eventos históricos. Sim. Você tem que ver outros meandros, né? Senão a gente vai cair lá naquela história do início. Do entretenimento. Não, cai numa visão sensacionalista e de que história é mera narrativa. O que é história? Vou te contar a história daquilo. Peraí, cara, a primeira premissa da história como ciência é que não existe uma narrativa sobre aquilo, existem várias possibilidades de analisar. E aí se perde isso, porque eu vou te contar, era uma vez, aí eu começo a contar a historinha, todos os detalhes e curiosidades, e parece que história tem que ser isso também, né? Eu tenho que ficar contando curiosidades. Você sabia que Dom Pedro tinha 27 amantes? Que interessante. Sem problematizar de onde veio essa informação. Como é que a gente sabe que o Dom Pedro tinha essas amantes todas? De onde tiramos as informações? Que aí você começa a trabalhar a história de fato. Então essa banalização me incomoda. Mas quando, o caso da Débora, ela está atuando ali para gente que vai fazer prova, que vai fazer vestibular, eu acho isso interessantíssimo, porque é uma coisa que a gente também fez muito em 2013 e 2014 e continuamos a fazer aqui, que é uma abordagem mais objetiva, focando em provas. O problema, na minha visão aqui, é mais esse espírito de influencer de tudo, que você tem que falar de tudo ao mesmo tempo, onde ela, por exemplo, lança um livro de redação. E isso, francamente, me incomoda. Eu nem sou professor de redação, mas se eu fosse, ficaria bem puto. Como assim? Essa garota, ela está terminando a faculdade de História, ela vai lançar um livro, ela lançou um livro de redação. Um livro. Gente, eu, às vezes, para ser convidado para dividir, às vezes, quadro com o professor de redação, dar aula de redação, o professor de redação e eu já fico meio incomodado, assim, porque, eu não sei redação, né? Como é que eu vou dar aula de redação com você? Não, eu vou dar parte de redação e tu vai contextualizar a história. Mas eu já piso em ovos, aí eu vou escrever um livro sobre redação? Fica um negócio meio autoestima que vai na lua e volta, né? Porque, caraca, você se deu uma... Isso que é complicado, porque... mas eu acho que o nosso papel aqui também não é só bater, afinal de contas, a gente faz uso da rede, achamos muito importante esse lugar aqui, que é a internet, para a gente realmente fazer o conhecimento chegar, a gente é muito comprometido com isso, e somos acusados também, né, Biel? O tempo todo, é só pegar, quem quiser fazer esse trabalho aí, de olhar o histórico dos nossos vídeos, tá cheio aí de somos esquerdistas, comunistas, que defendemos isso e aquilo, porque a internet é esse espaço onde realmente as pessoas dizem... Vira um pouco de rinha de galo, né? E acho que por isso que esses influencers tenham crescido tanto, né? Porque aí o cara vai, não, vou buscar, foi o que você falou, né? Eu vou buscar a informação do cara que não foi para a faculdade, porque a faculdade, ela dá a cartilha do MEC para os professores. Eu sempre recebo, todo mês eu recebo a cartilha do MEC em casa. Eu abro a cartilha, o MEC me explicando como é que eu doutrino as pessoas. Eu recebo desde a eleição do Lula que eu recebo, é semestral, tem uma época que atrasa um pouco, mas todo semestre chega a cartilha do MEC. Aí eu sigo a cartilha do MEC. Também, né? Tá distribuindo, eu tenho que ficar entregando a assinatura dos alunos para se filiar ao PT. Todo mês eu mando, já consegui 15 se filiando. Eu mando a carta pro PT com as assinaturas. Já o Castellari não, porque ele não fez faculdade federal, então ele não é um doutrinador. Então acho que isso também tem enrolado, né?
esse pensamento neoconservador que me assusta, Cara, que a produção acadêmica ela é obrigatoriamente uma produção socialista. O anticientificismo que está presente no Brasil, né, cara? Então, sim, parece que o que é ciência nos dias atuais é uma coisa ruim, porque está embevecida anti-iluminismo, né, cara? Né, uma aura obscura. Então, pensamento anti-iluminista mesmo que tem se criado. Exatamente. A gente vê isso com muito cuidado. Isso é muito bizarro, né, cara? É uma onda que não só atinge o Brasil, mas atingiu também a Europa e os Estados Unidos. Né? Essa onda anti-ciência, anti-acadêmica, anti-iluminista, né? Na ideia de uma anti-racionalidade, no movimento onde você defende boicote de vacina, onde você tem corrente de zap, que é só tu beber detergente que o coronavírus vai embora, né? Só beber detergente, o coronavírus está limpo. O presidente americano falou para as pessoas beberem detergente, que estava limpo. Receita de limão e mel combate o coronavírus. Ou seja, aí as pessoas agora estão loucas com a nova vacina, sem entender a complexidade que é você botar uma vacina na rua. Então, realmente, eu acho que é muito louco, né? A gente começa a aula falando desse tema, né? Sobre quem pode ensinar história na internet, e a gente termina falando que existe uma onda anti-ciência. Isso é real, de fato, né? E isso talvez tenha incentivado esses personagens a crescer, né? Porque você vai buscar informação naquele que você acha que não foi doutrinado e que não vai te doutrinar. Então, o isentão, essa figura do... Que é exatamente o que o Castanhari faz no vídeo sobre fascismo, né? Ele tenta ser isento a falar, para falar de um tema que não é possível ser isento, né? É bizarro, né? Então, deixa eu falar do regime aqui bizarro, que pregava o racismo e o genocídio de pessoas. Ele faz certas aproximações também. Fala de boa. O fascismo e o comunismo, que são complicados. Também. E qualquer historiador sério que estuda o tema jamais vai fazer esse tipo de coisa, né? Sim. E eu queria, inclusive, Biel, porque esse espaço também tem seu espaço para a gente exaltar também aquilo que é produzido de forma séria e segura, muitos canais feitos por especialistas ou por pessoas comprometidas com o conhecimento histórico, como, por exemplo, o canal do Átila, que não se resume apenas a falar sobre ciência, né, sobre ciências biológicas, sobre a biologia, apesar dele ser doutor em biologia, né? Tem o Nerdologia também, que ele participa, que é incrível. Nerdologia, isso, né? Exatamente. Mas ele também ele entendeu que é importante essa transmissão de um conhecimento calcado ali em estudos mais aprofundados. E aí ele trouxe um outro vídeo há pouco tempo falando sobre o fascismo, trazendo um especialista para um debate, para uma conversa, no qual o especialista fala e explica o conceito histórico do fascismo num vídeo mais longo, num vídeo sem parafernálias de animação, mas... Ele vai perder view com isso, com certeza. Tudo extremamente necessário e importante. Aí sim, que agrega bastante para o conhecimento histórico. O Pirula, que lá nas eras da internet, do YouTube, já produzia esse tipo de conteúdo e produz até os dias atuais. Sim. E também é um cara comprometido, também é um cara que busca ali sempre trazer as referências do que ele está falando. Tem o xadrez verbal também, que né? Que tem lá a parte que trata de história, me fugiu o nome. Nerdologia. De história. Eu esqueci o nome dele também. Sim, tem outro que contribui com ele. Tem um podcast fantástico, que é o Xadrez Verbal. Sim. Que são podcasts enormes, de mais de 2 horas, mas no qual ele discute coisas extremamente específicas com especialistas. E aí sim, são caras que realmente estão contribuindo muito positivamente para essa democratização do conhecimento, que no final das contas sem dúvida, é uma das funções da internet e é aquilo que inclusive a gente está comprometido, galera. A gente quer que quem dera os nossos vídeos tivessem 1 milhão de visualizações, porque, modéstia à parte, a gente tem essa preocupação de buscar as fontes, de buscar as análises, de buscar pontos de vista até contraditórios para tentar trazer o conhecimento histórico de uma forma mais clara, beleza? Mas, mais uma vez, não existe parcialidade, não existe imparcialidade nas análises, principalmente das ciências humanas. Todo olhar, ele é um olhar que traz uma visão de mundo. Acho que isso valeria até um outro vídeo, né? Porque... Mas ela é responsável, né? Há uma responsabilidade nossa na hora de transmitir determinadas visões de mundo e determinados conhecimentos, né, Bel? Total. Assim, já encaminhando as considerações finais aqui, no nosso podcast filmado, estilo podcast hoje, né? A gente concentrou mais na troca de ideias. Espero que vocês tenham gostado, galera. A gente está tentando testar esse modelo de vídeo mais num bate-bola. Deixa aí o teu comentário se você curtiu esse modelo de vídeo aqui que a gente está vendo.
e de um tema que a gente está analisando já há um bom tempo, mas que ficou polêmico essa semana. Eu penso que, concordo, não é possível produzir conhecimento, especialmente conhecimento humano, de ciências humanas, em caráter neutro. Essa neutralidade ela não existe. Na verdade, assim, isso a gente não é a gente está falando, né? Isso já é analisado na filosofia do conhecimento há pelo menos um século e meio, do Weber para cá. Você já tem um monte de gente analisando essa possibilidade de ser isento, e a conclusão é quase sempre a mesma. Não é possível, porque existe muito do envolvimento do indivíduo com o que ele está produzindo. É impossível indissociar o indivíduo do que ele produz academicamente. Existe uma carga muito do sujeito que escreve. Então, assim, não acho isso possível. A gente tem que tentar buscar, sim, uma neutralidade, mas no fim das contas não é possível. Não tem como. Eu acho, sim, que é importante essa popularização do ensino de ciência na internet da maneira mais simples possível. Eu não acho que a gente tem que ficar aqui também falando academiquez em todos os vídeos e podcasts. Não é isso que a gente está dizendo. Não é que você tem que ser super rebuscado, mas é que até na simplicidade existe uma teoria por trás, existe método por trás. Historiadores geniais por aí conhecemos, escreviam de forma tão simples, do Zé Murilo, né? Você tem ali da Escola de Frankfurt também, o próprio Benjamin, em certos textos, tem uma linguagem muito simples. Que é direto best-seller. Ginsburg, era um best-seller e escreve história de uma forma absolutamente deliciosa. Né? Walter Benjamin, historiadores assim. O próprio Hobsbawm, cara, grande nome da história do século XX. Uma leitura super jornalística, super, né? Ele tem uma coisa de botar suspense, de botar um clímax, que fica interessantíssimo, né? Então, assim, não é que a gente tem que falar difícil, não é isso. Você pode ser simples e deve ser simples para atingir e para democratizar. Mas entender que existe um exercício de pesquisa anterior, um exercício metodológico para fazer isso acontecer direito, senão a gente simplesmente está vendendo diversão e a ciência ela fica muito para trás. Acho que é essa conclusão que eu, pelo menos, consegui tirar desse papo aqui hoje. É isso, cara. Eu assino embaixo tudo que você falou e vamos lá. Eu quero deixar claro que somos defensores dessa propagação e difusão de conhecimento, cara. Mas vamos, como sempre, como eu coloquei na minha própria pesquisa, na minha dissertação, é necessário que essa difusão seja feita com responsabilidade, com olhar crítico, exatamente para a gente não propagar, não dar vazão, não difundir ideias falsas, preconceitos, algumas ideias, inclusive, ultrapassadas, que a gente até vê em vídeos atuais, a galera defendendo democracia racial em século XXI, por exemplo, sacou? E então, aquilo, né? E a gente se esforça aqui para tornar o conhecimento de forma mais clara, objetiva e suave, cara. Que tanto que a gente brinca muito, a gente quer que o conhecimento, quer que a galera que assista o nosso canal realmente fique interessada naquilo que a gente está falando, com uma abordagem mais clara, mais informal, mas sempre sendo responsável com aquilo que a gente está falando. Exatamente. Né? Cara, assim, competir com o Castanhari, eu não vejo possibilidade, porque é muito dinheiro naquilo tudo, e o cara, ele é um entertainer, ele sabe falar, ele é alto, magro, né, aquela estética de beleza masculina, narigão, cabelo liso, não sei o quê, não tem como competir com esse cara. Aí o professor, vendo a gente assistindo, muitos professores nos acompanham, falou, Cabral, realmente, como é que eu vou produzir um material para divulgar para os meus alunos que seja melhor ou tão interessante quanto desse cara e tal? Cara, se você não tem recurso financeiro, se você não tem paciência, porque realmente produzir para a internet exige paciência, existe investimento, exige planejamento, existe muita coisa. Nem todo mundo tem isso. E é louvável. Cara, uma saída. Indique para os seus alunos os canais que você confia. Porque também é um exercício que a gente pode adotar em sala de aula para tirar o moleque do Castanhari e trazer pro lado Jedi da força, entendeu? Cara, vamos recomendar os canais que a gente... Pô, esse aqui é maneiro. Porque aí você já tá dando a planta pro moleque. Ele não vai buscar sozinho. Porque se ele buscar sozinho, realmente, ele vai cair no Nostalgia, ele vai cair no Brasil Paralelo, ele vai cair, né, nesses pseudocientíficos. Mas se a gente começar a estabelecer essas indicações de maneira mais constante, a gente vai começar a ter realmente um jovem vendo as coisas certas, né? Vendo as coisas que a gente considera boas. É uma dica. Se você não consegue fazer um podcast, não tem como filmar, fortaleça os canais que você gosta. Indique, divulgue, compartilhe, que a gente agradece. Galera, estamos prontos para apanhar aqui embaixo. Vamos lá. E aí dentro, porque o debate é sempre profícuo, ele é sempre produtivo. Então, desde que respeitoso, é bom. Não se esqueçam
de se inscrever no canal, já que tu tá aqui, veio por causa do Castanhari, veio por causa da Aladim. Fala para ele, pra gente fazer um vídeo juntos, a gente toca ideia. Caraca, imagina. É Fazer uma isso, call com o Castanheira. exatamente. Pô, eu toparia na hora. Se inscrevam, fiquem atentos, a gente tem muita coisa produzindo aí nesse ano, nos outros anos, e o projeto está aqui, cara. O projeto está muito imbuído dessa responsabilidade na hora de transmitir o conhecimento. É ou não é, Biel? Tamo juntos, tamo junto. Multiplicando, só é lembrado quem é visto. Grande beijo, Zé Bonner e companhia. Até a próxima, gente. Até a próxima, galera. Valeu. Beijos!